A gente interrompeu o lance de Jesus, né? Como esperando o Messias. Você você falou, esse é um tema, e aí esse é um teve tema. uma pausa, é verdade. Por que os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias que estava sendo profetizado, né, no Antigo Testamento? O judaísmo não enxerga ele como o Messias, a gente está esperando o Messias. Inclusive tem o Maimônides, que é um grande filósofo, sábio, médico do sultão, um dos comentaristas do Talmud, um gigante. Ele escreveu 13 princípios da fé judaica. Tá. Um deles é Ani ma'amin be'emunah shlema beviat HaMashiach ve'af al pi sheitmameh im kol zeh ahakelo bechol yom sheyavo. Mandíbula, pode traduzir? Vamos lá, eu tô esperando a tradução agora. É assim, eu creio com fé completa na vinda do Messias, e mesmo que ele demore por todos os dias da minha vida, eu esperarei por ele. Tá. Então, o Messias, vamos dar uma introdução, só para as pessoas entenderem. Por que é importante a vinda do Messias? Porque o mundo foi criado com um propósito. Nós estamos aqui de passagem, não estamos aqui por acidente. Tem até aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva. Não é para deixar a vida levar. Qual o nome do teu pai? Gilberto. O Gilberto gostou dessa, da época dele, hein? Deixa a vida me levar. Tem um propósito. Tem um propósito na criação do universo, na criação de cada ser humano, a humanidade como um todo, um mundo tão perfeito como esse. Então, Adão e Eva, eles podiam retificar e alcançar todo o propósito da humanidade ser criada, que é a conexão máxima da criatura com o Criador, que é a conexão do ser humano com Hashem, com Deus, sim, que é um prazer inexplicável, poderiam consertar e chegar nesse propósito com um desafio apenas, um teste, que foi o teste do fruto proibido, do Etz Hadat. Então, a partir do momento que eles pecaram, o mundo regrediu. Estou resumindo o resumo do resumo, por causa do nosso tempo. Então, para que a gente possa resgatar aquela realidade antes do pecado de Adão e Eva, é necessário 6.000 anos de Tikkun Olam, 6.000 anos de retificação do mundo. Onde as almas elas descerão para o mundo, e esse processo de retificação ele vai demorar 6.000 anos. Então, nós estamos nos 5.778 anos. O quê? Já está perto, então? Já está perto, está chegando. Peraí. Conta a partir de quando? Da criação do primeiro ser humano. Que é Adão. E como é feito esse cálculo? Baseado em quê? A Torá. Tradição milenar, Torá oral. Então, mas... Por exemplo, o Rosh Hashanah, você pega aqui o Rosh Hashanah, o shofar que você pediu para eu trazer. Sei. O shofar é uma... Cadê? Tá aí o shofar? Traz aqui, mandíbula, por favor. O mandíbula é o seu rock, né? É o meu rock, é o meu rock. Vem cá, rock. Grande Vilela. Aí. Olha aqui, o shofar é um dos preceitos no Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, escutar o som do shofar. Ok? Não sei se eu tô ainda... Coloca o microfone. Vamos ver. Então são vários tipos de toques. Tem o toque liso, tem o toque chorado, Esse quebrado. toque tem algum significado? É o liso. Tá. Cada toque tem o seu significado. Tá. Mas o preceito é escutar o som do shofar em Rosh Hashanah. Por que Rosh Hashanah é tão especial? Por que o Ano Novo Judaico é um momento de reza, um momento de reflexão e introspecção? Por que tudo isso? Porque em Rosh Hashanah, pela tradição judaica, é o aniversário da criação do ser humano. Então, todos os anos nessa mesma data, Deus faz uma análise. O que a humanidade está fazendo com a vida que recebeu de presente? Mas como que chegaram a essa data da criação do homem? Torá. Mas tem algum indício lá? O que fala? Torá oral. Ah, na oral. Torá oral. E foi escrita posteriormente. Que eu vou explicar por quê. Tá bom. Mas, por exemplo... Mas, a princípio, era só para ser transmitido oralmente as explicações, para gerar aquele vínculo. Tá. Porque isso que eu ia perguntar, aluno, por que não foi colocado isso também em um livro? Proposital oral, para criar o vínculo. Só que chegou um momento que o Rabino Yehuda Anassi, o Rebbe, era o maior rabino daquela geração, falou, se não escrever, vão esquecer. Ou vai se perder. Ou vai se perder, ou vai ficar um pouco transformando, porque as pessoas vão... Então, por segurança, e para preservar, óbvio que ele não decidiu isso sozinho, ele registrou o mínimo possível, Vilela. Primeiro 6 volumes da Mishnah. Depois vieram as explicações da Gemara. Depois se compilou o Talmud. São todos os volumes das Mishnayot com as Gemarot, as explicações. Depois vieram os comentaristas. Depois, de acordo com a maioria, se compilou o Código de Leis, o Shulchan Aruch. Depois de compilado, a lei é assim, não pode se mudar, não pode se adaptar,
Não pode acrescentar nem diminuir. Tá. Então o papel do Messias não é mudar a Torá, não é em nenhum momento, mesmo se ele fizer milagres, a própria Torá no livro de Dvarim, ela já adverte. Ela prevê Ela que prevê, se aparecer um profeta, começar a fazer milagres, e ele falar, não, vocês não vão mais fazer a Torá, vocês não vão mais cumprir os mandamentos dessa maneira, vai ser Agora de é outra novo. maneira. Não acreditem nele, é por isso que porque vocês ele é um acham- profeta falso. É por isso que eles acham que Jesus não é esse Messias. Não, Porque- o Jesus nasceu, foi aluno de um grande rabino, Rabi Yoshua ben Prachia, só que ele não possuía as características do Messias, Que são, vamos lá. que são descendente do rei Davi, Mas ele não é. Ele tem. não é da descendência do rei Davi. Mas não fizeram Pela tradição da Torá, da Gemara, do Talmud, os sábios da geração Eles não, chegaram à conclusão. não enxergaram nele as características do Messias, e o próprio Jesus, ele também não se intitulou Messias em nenhum momento. Não. Mas- Ele cumpria a Torá. É. Ele cumpria a Torá à risca. Igual eu. Então, mas Guardava o sábado, ele era colocava tefilim. ele era judeu. Judeu. Ele não era descendente de Davi? Não era o desenho do rei Davi. Inclusive, pela tradição cristã, a tradição cristã escreve que ele nasceu num momento em que sua mãe era virgem. É. Então, por lógica, ele não tinha pai biológico. Então, a descendência de tribos vem pela, é paterna. vem pela mulher. O status de judeu vem pela mulher, mas a Tá. descendência de status de tribo, se é Levi, se é Cohen, se é Israel, Entendi. vem pelo pai. Então, pela própria... O pai seria descendente de Davi ou não? O José? Pela tradição cristã, ele não tinha pai. Não, eu sei, mas José não é descendente de Davi. Nunca fizeram essa... Se ele fosse o É. pai, pela tradição judaica, ele não era o Também não descendente de seria. Davi. Ah, E pela tradição cristã, o Novo Testamento tem lá várias maneiras de conectar é. ele ao rei Davi, mas são duas formas de conexão e as duas se contradizem. Se você analisar lá. Ah, é? Mas assim, o Jesus veio ao mundo, era um judeu, cumpria a Torá, Ele era o quê? estudou numa yeshiva, Para vocês ele era um profeta? mais um irmão, Mais um profeta ou não? não profeta, Não? não. Mais um irmão, mais um judeu, veio, cumpriu a Torá e morreu, Vilela. Sabe por que ele também não foi aceito como Messias? Porque morreu. Porque Não veio, não construiu o templo em Jerusalém. ele reconstruiria o O templo. Messias tem que ser descendente do rei Davi, tem que reconstruir o templo, tem que trazer todos os judeus de volta para a terra de Israel, tem que trazer um novo reinado judaico em Israel, tem que trazer a humanidade para a sua plenitude. O mundo não vai ter mais guerras, não vai ter mais sofrimento, vai ser um momento de paz, vai ser um momento de espiritualidade. Pelo contrário, depois da criação do cristianismo, teve muitas guerras, muito sangue foi derramado, infelizmente. É triste falar, Então, mas, a por gente- exemplo, a Inquisição foi muito triste, as Cruzadas também foi um episódio trágico. Teve muitos momentos de guerras, atentados, guerras mundiais. Ele não é o Messias, não porque ele é... Pelo contrário, mais um judeu, mais um irmão. Os sábios da época não enxergaram nele Messias, e ele também não se intitulou Messias. 391 anos depois da sua morte, e veio o conselho lá de Niceia, e determinaram e estipularam o Novo Testamento, a religião cristã, e fizeram dele um popstar. Entendi. Mas na contagem estamos no ano 5000. 778 da criação do ser humano. Falta quanto tempo para o Messias? Até os 6.000, o Messias tem que chegar. Então, mas... pode ser antes de 6000. O processo de retificação é até o ano 6.000. O Messias vai chegar antes. Pode ser a qualquer... A qualquer momento, Vilela. Mas tá... E aí, inclusive, a Torá fala que vai ser de repente. Vou estar aqui falando com você, pode chegar. E como você saberia que... Todo mundo vai saber. Vai saber. Todo mundo vai saber. E ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai ser um homem sábio da Torá. Ele vai ser um homem mais inteligente do que o rei Salomão. Ele vai ser um grande tzadik, um homem justo. E talvez ele já está entre nós e ainda não sabe que é o Messias, e ainda Deus não avisou ele que ele é o Messias. Mas as profecias que contêm a Torá, nenhuma apontam para ele? Isaías 53... Olha, o tema não tem nada a ver o Isaías, porque fala o que? lá está se tratando sobre o povo de Israel. Mas eu já sei qual que é a sua pergunta. Muitas pessoas mandam, tem nada a ver. O que fala aí? Lá, a expressão que ele está usando de servo, se você ler os capítulos anteriores, por isso que tem que estudar a Torá oral, Vilela. Ler a Torá oral, você não vai entender os versículos. Entendi. O contexto lá, o profeta está se referindo ao povo de Israel, à nação de Israel. Entendi. Então não tem nada a ver com o servo.
muitas pessoas, óbvio, vão querer pegar os versículos, associar, e eu respeito. Mas tem essa teoria, né? Porque eu tava vendo. Tem, muitas pessoas mandam, mas se você estuda a Torá da maneira correta, a Torá Shebel Pé, que explica cada linha da Torá Shebirtav, aí você começa a entender a Torá de verdade. Se você estuda a Torá escrita sem a Torá oral, aí vira esquete do Porta dos Fundos. Aí é brincadeira. Entendi. E aí eu dou razão, porque não dá para entender. Não dá para entender nada. Mas quando te perguntam... Quando me perguntam, eu falo, você tem o direito... Não, mas quem era aquele Jesus para você? Mais um judeu, mais um irmão, judeu, um estudioso, aluno do Rabino Yoshua Ben Prahia. Uma pessoa. E outra, o judaísmo, ele tem uma base. Nós nos relacionamos com Deus, com o Criador, com o Eterno. O Eterno jamais vai se materializar, jamais vai possuir uma fisicalidade. Ele transcende tudo isso. Então sempre a nossa relação vai ser com Deus. Entendi. Sempre. Até os anjos que existem, cada anjo tem a sua missão, mas a gente nunca vai rezar para os anjos, a gente nunca vai rezar, se você for num túmulo de um justo, você nunca vai rezar para aquele justo que está enterrado lá. Você vai rezar para Deus, o judaísmo... em mérito daquela pessoa, em mérito da vida dela, da personalidade dela, que você atenda às minhas preces. A conexão judeu com Deus é tão forte que a gente chama Deus de você. Baruch atah. Bendito atah, você. Tem proximidade maior do que chamar Deus de você, Vilela? Então, o momento da oração judaica é um momento que a gente esquece de tudo e de todos. Fecha os olhos, é uma meditação profunda, onde você se conecta consigo mesmo. E a reza, ela não muda a vontade do Criador. Ela muda o caráter de quem pede. Então, a reza é para nós, não é para ele. Ele não precisa das nossas orações, ele não precisa das nossas rezas.